Olá, estimados alunos e alunas, estudantes de Química, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula com seu professor Heber Barbosa. Bem, nessa aula nós iremos focar o estudo da nomenclatura das bases. Detalhe, veremos no futuro que existem vários tipos de bases, vários conceitos para as bases. As bases que veremos nesse vídeo são as bases do tipo hidróxido, que são aquelas bases estudadas por Arrhenius. Então vamos focar a nomenclatura das bases. Bem, para que você entenda como é dado o nome de uma substância química pertencente ao grupo das bases, é fundamental que você entenda que a fórmula de uma base ela é formada por um certo cátion, ou seja, uma espécie positiva. No caso, esse X aqui está simbolizando uma espécie positiva, que está combinada com a espécie negativa, chamada ânion hidroxila ou oxidrila, tá certo? E nós temos aqui o cátion, combinado com uma certa quantidade N de grupos OH. Poxa, professor Heber, esse conceito está de início um pouco nebuloso. Para tentar esclarecer melhor isso que foi dito, vamos relacionar esta fórmula química com o nome dessa substância química, ok? Então, o nome das bases do tipo hidróxido seguem a seguinte regra: hidróxido de nome do cátion. Poxa, será que nós podemos entender mesmo essa regra? Vamos ver aqui então. Aqui nós temos dois exemplos, certo? Você percebe que esses compostos químicos são bases pela presença desse grupo OH chamado hidroxila. É bom lembrar que esse grupo OH tem a carga menos 1. Esse grupo OH é um ânion, ok? Então, a regra para o nome desse composto é hidróxido de nome do cátion. E você sabe que o cátion é esse início da fórmula da base, esse início é justamente o cátion. Então, aqui nós temos o cátion Ag, que é o cátion prata, e aqui nós temos Zn, que é o zinco. Ora, então, o AgOH será chamado hidróxido de prata, hidróxido de, o nome da parte positiva. A parte positiva é essa parte que inicia a fórmula da base. Então, hidróxido de prata, porque Ag é a prata, e hidróxido de zinco, porque Zn é justamente o elemento zinco. Então, observe, aluno, para que você conseguisse observar essa fórmula e afirmar que seu nome é hidróxido de prata, seria fundamental inicialmente que você conhecesse o símbolo da prata como sendo Ag. Então você percebe que, sem o conhecimento dessas espécies, que são as espécies positivas, você não vai conseguir determinar o nome desta base. É por isso, então, aluno, que nós iremos estudar de maneira mais clara como se determina a fórmula da base, ok? Então, a fórmula da base depende primeiro do conhecimento dessa espécie positiva. Mas, professor, não estou entendendo esse mais N que aparece aqui. Esse mais N, aluno, apenas quer dizer que essa espécie, ela tem uma carga positiva. Pode ser mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, tá legal? Então, eu só vou entender todo o perfil da fórmula de uma base se inicialmente eu chegar a conhecer essas espécies positivas, conhecer a carga de cada cátion. Para que você entenda a fórmula das bases, eu vou pedir para que você lentamente leia o texto que aparece na tela nesse momento. A quantidade de grupos hidroxila, cuja carga é -1, deve ser o suficiente para anular a carga do cátion.
Então, eu só vou saber quantos grupos hidroxila, quantos grupos OH a fórmula terá, se eu conhecer a carga desse cátion. E ainda, em função disso que foi comentado agora, faz necessário conhecer os cátions com seus símbolos e as suas cargas, que aqui poderemos chamar também de NOx, ok? Então, vamos ao estudo dos cátions, para que possamos conhecer a estrutura das bases. Bem, nesse momento você encontra um pequeno comentário onde nós temos alguns elementos químicos que formam apenas um cátion. Então vamos lá. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio são aqueles metais do grupo 1A ou grupo 1 da tabela periódica. São chamados metais alcalinos. O NOx, a carga é mais 1. Atenção, não pertence ao grupo 1A a prata, mas a carga também é mais 1. O NH4, que é chamado de amônio, também é um cátion com carga mais 1. Então, Ag, prata, Ag+, NH4, carga mais 1, é o cátion amônio. Inclusive, NH4 é o único cátion que vamos estudar que é formado por mais de um elemento químico. Perceba que todos os cátions que aparecem nessa tabela são apenas o próprio símbolo do elemento químico. O amônio é o único cátion complexo, não é formado por mais de um elemento químico na estrutura, ok? Então, carga mais 1, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, prata, Ag e amônio, NH4+. Carga mais 2, nós temos aqui toda a família 2A, né, que são os metais alcalinos terrosos, mais o zinco. Então, carga mais 2, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio e o zinco, que não pertence ao grupo 2A da classificação periódica, mas o seu NOx também é mais 2. Bem, com NOx mais 3 é suficiente você conhecer o alumínio. Vejamos então, aluno, como vamos utilizar essas regras, essas cargas, para determinar a fórmula de substâncias com esse nome, por exemplo, hidróxido de alumínio. Bem, primeiramente vejamos a regra principal. A soma das cargas de cátions e ânions é igual a 0. Então vejamos aqui. No hidróxido de alumínio, alumínio é o Al mais 3. E o hidróxido é o grupo OH-. Poxa, professor Weber, eu não estava lembrando que hidróxido se refere ao grupo OH-. Então aproveite esse momento do nosso estudo para relembrar esse detalhe. Hidróxido é o grupo OH-, menos 1. Ora, se a soma das cargas de cátions e ânions tem que ser igual a 0, então observe, aluno, que apenas um grupo OH com sua carga menos 1 é insuficiente para anular a carga do alumínio, que é mais 3. Então eu trago para você o seguinte texto. Perceba que são necessários 3 grupos desse tipo. Precisamos de 3 grupos OH- para neutralizar a carga do cátion alumínio Al mais 3. Por isso que a fórmula terá esse perfil. Al, parênteses, OH3. Espere um pouco. Quando você escreve Al, é como se você escrevesse Al1. Eu tenho um átomo de alumínio, um cátion alumínio, combinado com 3 grupos do tipo OH. Então, se o grupo OH for utilizado 2, 3, 4 vezes repetidamente, é fundamental esse parênteses para indicar que esse grupo OH se repete tantas vezes, se repete N vezes. Então, Al, OH3. Relembrando, por que 3 grupos OH? Porque cada grupo OH tem carga menos 1. Então, 3 vezes a carga menos 1, teríamos menos 3 de carga negativa. E menos 3 de carga negativa vai anular a carga positiva do alumínio, que é
mais 3, ok? Vamos para um outro exemplo. Hidróxido de cálcio. Ora, na tabela de cátions, você percebe que cálcio é o cátion Ca mais 2, ou Ca2+, e que hidróxido é o grupo OH-. Ora, perceba que são necessários 2 grupos do tipo OH- para neutralizar a carga do cátion Ca mais 2. Porque se esse OH-, como a pronúncia mesmo já explicita, -1 é a carga do grupo. E nós precisamos que a carga total seja 0. Então entenda, um grupo OH sozinho não vai anular a carga do cálcio. Então, nós precisamos de 2 grupos OH para anular a carga do cálcio. Porque 2 vezes a carga -1 deste grupo gera uma carga negativa -2. E -2 é suficiente para anular a carga do cálcio, que é +2. Ok? Então observe que dependendo da carga do cátion, que aqui foi +2, você vai saber a quantidade de grupos OH necessários, ok? Para neutralizar a estrutura. Um outro exemplo que podemos comentar aqui é a questão do hidróxido de sódio, onde sódio é o cátion Na+, hidróxido o grupo OH-. Observe, aluno, se o grupo hidróxido é -1 a carga e o cátion sódio é +1, então apenas um cátion sódio já tem a carga neutralizada por um grupo OH-. É o que está registrado aqui nesse texto. Pensando que é necessário apenas um grupo OH para neutralizar a carga do cátion sódio. Por isso que a fórmula é apenas NaOH. E desta vez não colocamos o parênteses, porque não foi necessário indicar que o grupo OH se repete várias vezes. Quando eu tenho o grupo OH apenas uma vez sendo utilizado, não é necessário então registrar o parênteses. Espero que você tenha compreendido esse item. Bem, dando sequência ao nosso estudo da nomenclatura das bases e a composição da fórmula dessas bases, nós temos aqui alguns exemplos que irão finalizar essa primeira etapa do nosso vídeo. Do hidróxido de prata. Ora, você sabe que prata é Ag+. Como hidróxido é o H-, então mais 1 por -1 já é 0, AgOH. Agora, no hidróxido de magnésio, você sabe que magnésio é o Mg de carga +2. Se o Mg é +2, então um grupo hidróxido sozinho não vai cancelar a carga do magnésio. Por isso que nós necessitamos de 2 grupos OH, porque esse magnésio tem carga +2. E para neutralizar esse +2, eu preciso de 2 grupos OH, porque a carga de cada grupo OH é apenas -1. Agora, aluno, o grupo amônio é todo esse conjunto aqui de átomos NH4 é o cátion amônio, cuja carga é mais, a carga é +1. Então, se o amônio tem carga +1, é suficiente apenas um hidróxido para neutralizar a estrutura. Então, a fórmula será NH4 OH, ou seja, um grupo NH4 mais combinado com um grupo OH-, ok? Agora, o zinco, você sabe, aluno, que o zinco tem NOx +2. Se o NOx é +2, precisamos de 2 grupos OH-. Então, ZnOH2 será a fórmula. E, por fim, nessa etapa, nós temos hidróxido de potássio. Por que apenas um grupo OH foi utilizado aqui? Essa pergunta é simples. Porque se o potássio tem NOx +1 e o hidróxido é -1, basta um grupo OH- para neutralizar a carga do potássio K+. Espero então, aluno, que você tenha compreendido como o conhecimento dos cátions torna simples a leitura do nome da base e a composição de sua fórmula química. Vamos então ao estudo um pouco mais profundo, porque alguns elementos químicos podem formar 2 possíveis
cátions. No caso, alunos, escutem bem, no nível de estudo que nós estamos, apenas 4 elementos químicos serão fundamentais dentro desse contexto de elementos que formam 2 possíveis cátions. No caso, são os metais cobre, ferro, níquel e chumbo. Vamos ao estudo das possíveis cargas apresentadas, por exemplo, pelo cobre. O cobre pode apresentar o NOx mais 1 ou mais 2, o ferro, NOx mais 2 mais 3, e o níquel também pode aparecer na natureza em substâncias químicas, tendo o NOx mais 2 ou mais 3. Chumbo, NOx mais 2 ou mais 4. Apenas repetindo, cobre, NOx mais 1 mais 2, ferro e níquel, NOx mais 2 ou mais 3, e apenas o chumbo, aluno, é que tem NOx mais 4. Chumbo, NOx mais 2 e mais 4. Aí você pergunta, como é que eu vou saber o nome do cátion em função dessas cargas? A regra é simples. Se nós formos utilizar o maior NOx, o final do nome terá a expressão ICO. Para menor NOx, menor carga, a terminação oso. Poxa, não entendi essa regra. Se não entendeu essa regra, vamos ver aqui os exemplos. Por exemplo, mais 1 não é a menor carga do cobre? Então, se é a menor carga, então usamos terminação oso, cuproso. Mais 2, caríssimo aluno, não é a maior carga para o cobre? Então fica terminação ico, cúplico. Por exemplo, no caso do ferro, no ferro mais 2, como mais 2 é menor carga, oso, ferroso. Como no Fe mais 3, esse mais 3 é a maior carga para o ferro, então ico, férrico. Então observe, você tem que associar o termo oso a menor NOx, ico maior NOx. Agora, para que você possa escolher o menor NOx ou maior NOx em função dos termos oso ou ico, você primeiro necessita conhecer quais são as possíveis cargas que o elemento necessita apresentar. Porque de nada vai adiantar você ler o nome ferroso e entender que oso requer a menor carga se você não conhecer previamente quais são as 2 possíveis cargas. Porque como é que você vai escolher oso, a menor carga? Você não conhece quais são as cargas para definir a menor e a maior. Ou seja, esse item é de fundamental importância. Eu sei que ele dá um grande trabalho para o aluno que está iniciando esse estudo, mas com o passar dos seus exercícios, do seu treino, você perceberá que todos esses dados são facilmente absorvidos, não é? Integrados ao seu conhecimento. Então, adiantando, níquel mais 2, niqueloso, oso menor carga. Níquel mais 3, niquélico, e com maior carga. No caso, aluno, o chumbo, não é? Tem um símbolo Pb, porque esse símbolo não está baseado na palavra em português, e sim na expressão em latim, plumbum, plumbum, Pb. Então, Pb mais 2 é a menor carga, oso. Então, plumbum, somado a oso, plumboso. E mais 4, a maior carga, plumbico. Então, I com maior carga. Aluno, é fundamental que você dê uma pausa nessa imagem e releia todos os dados que estão aqui, tentando inserir em seu conhecimento, inserir em suas lembranças todos esses dados fundamentais para o nosso estudo. Bem, nesse momento, vamos revisar primeiramente essas cargas, ok? Ou seja, mais uma vez solicito que você pare um pouco o vídeo e observe essas cargas, para em seguida ler esse nome e tentar escrever a fórmula. Vamos lá? Hidróxido cuproso, oso, é a menor carga do cobre. Como o cobre pode ser mais 1 ou mais 2, oso é a menor carga, Cu mais 1. Ora, então a fórmula será CuOH. Por que apenas um grupo OH? Porque cuproso é o cobre mais 1. E se o cobre é mais 1,
é suficiente um grupo OH apenas para zerar a carga do cobre. Agora, aluno, por que no hidróxido cúprico? Por que a fórmula tem esse CuOH2? Por que será CuOH2? Ah, isso é simples, porque cúprico é íco maior carga do cobre. E para o cobre, a maior carga é mais 2. Se esse cobre é mais 2, precisamos dos grupos OH para zerar essa carga. Agora, vejamos aqui uma regra fundamental. Na ausência dos sufixos ico ou oso, você vai adotar o NOx mais 2. Professor, eu não entendi essa regra. Aluno, escute bem. Quando o nome da substância envolve cobre, por exemplo, o comum é aparecer o termo cuproso ou cúprico, para que você possa escolher a carga. Mas se não aparecerem os termos ico nem oso, como aqui, por exemplo, hidróxido de cobre, não apareceu escrito nem cúprico nem cuproso, aí você fica na dúvida, poxa, cobre, como é que eu vou saber a carga? A regra diz, para esses quatro elementos, alunos, na ausência dos sufixos ico ou oso, você adota o NOx mais 2. Então, se o cobre é mais 2, o NOx será CuOH2. Vamos avançar o estudo. Bem, avançando no nosso estudo, você verifica agora dois outros nomes, hidróxido ferroso e hidróxido férrico, onde você sabe que ferroso, oso, é o ferro com menor carga, no caso mais 2, e férrico é o ferro com maior carga, no caso mais 3. Aluno, isso numa avaliação de química é fundamental que você primeiramente procure lembrar que o ferro pode ter NOx mais 2 ou mais 3, tá ok? Para associar oso a menor carga e ico a maior carga. Por isso que as fórmulas são FeOH2, porque no ferroso esse ferro é mais 2, então nós temos dois grupos OH. Perceba que se você conhece a carga do cátion, você conhece automaticamente a quantidade de grupos OH. Se o ferro é mais 2, OH2. Se o ferro é mais 3, OH3. E no próximo exemplo, temos hidróxido de ferro. Não apareceu ico nem oso, mas para esses quatro elementos, cobre, ferro, níquel, chumbo, na ausência de ico e oso, você adota mais 2. Então, se esse ferro aqui é o ferro de NOx mais 2, a fórmula é FeOH2. Avançando. Encontramos agora hidróxido niqueloso e niquélico. Sendo niqueloso mais 2 e niquélico mais 3, logicamente que as fórmulas são NiOH2. Por que 2? Esse niqueloso é níquel mais 2, esse mais 2 indica a quantidade de grupos OH. Se niquélico é o níquel mais 3, esse mais 3 indica a quantidade de grupos OH, NiOH3. No caso de hidróxido de níquel, não apareceu o termo ico nem oso, NOx mais 2. Se esse níquel aqui indica o NOx mais 2, a fórmula é NiOH2. Simples. Nos próximos exemplos, hidróxido plumboso, hidróxido plúmbico e o hidróxido de chumbo. Isso aqui está muito simples. O plumboso é o Pb mais 2 e o plúmbico o Pb mais 4. Por isso que, se eu tenho oso, plumboso, o NOx mais 2, PbOH2. Se para plúmbico o Pb é mais 4, o NOx é mais 4. E quando eu tenho hidróxido de chumbo, onde não apareceu ico nem oso, eu vou utilizar mais 2, por isso que a fórmula é PbOH2. Eu espero, aluno, que você tenha compreendido essa segunda etapa do nosso estudo das nomenclaturas das bases. Dando sequência ao nosso estudo, vamos falar agora sobre uma pequena regra onde o NOx do metal, o NOx do cátion, também pode ser expresso na forma de algarismos romanos. Como assim? Observe, hidróxido de ferro 2 apenas quer dizer que o ferro que você vai utilizar aqui
é o ferro de inox mais 2. Ou seja, hidróxido de ferro 2 será FeOH2. Hidróxido de ferro 3, FeOH3. Porque esse 2, aluno, quer apenas dizer que esse ferro tem inox mais 2. E se o Fe é mais 2, eu tenho 2 grupos OH. Esse ferro 3, é o algarismo romanos 3, quer dizer que o ferro tem inox mais 3. E se o ferro é mais 3, eu tenho 3 grupos OH. Então perceba, aluno, que inicialmente, algum aluno menos avisado, ele acharia esse nome altamente complexo. E na verdade observe que quando o nome é dado por esse formato, o autor do texto ele tentou facilitar a análise para o aluno. Porque quando o autor escreveu ferro 2, ele quer dizer para o aluno ferro de inox mais 2, ferro 3, inox de ferro mais 3. É uma regra simples. Pequenos comentários adicionais. Esse hidróxido de ferro 2 também é chamado hidróxido ferroso ou hidróxido de ferro. Não é porque na ausência de iquioso ficaria mais 2 a carga. Agora o hidróxido de ferro 3 como 3 é o maior NOx para o ferro, então é hidróxido férrico. Então perceba como uma mesma substância química, uma só fórmula química pode ter nomes diferentes. Importante observar esse detalhe. Vamos a um próximo exemplo. Hidróxido de cobre 1, hidróxido de cobre 2. Cobre 1 é o cobre de inox mais 1. Então perdemos um grupo OH. Cobre 2 é o inox de carga mais 2, apenas 2 grupos OH. E se aqui é mais 1 e mais 1 é a menor carga do cobre, menor carga oso. Então o hidróxido de cobre 1 também poderia ser chamado hidróxido cuproso. O aluno poderia perguntar, mas professor, numa prova de química, se o autor da prova fornece essa fórmula, como é que eu vou saber se o nome que ele quer que eu escreva é hidróxido de cobre 1 ou hidróxido cuproso? Aluno, o nome que você colocar será aceito, porque esses 2 nomes pertencem a essa mesma fórmula. Agora eu aviso para você, aluno, que o mais comum numa prova de química é que apareça esse nome, hidróxido cuproso, ou venha esse nome, hidróxido de cobre 1, para que partindo desses nomes você construa a fórmula. Então o mais importante aqui é que você consiga, lendo este nome ou esse outro nome aqui, você consiga compor essa mesma fórmula. Então, por exemplo, se esta fórmula é dada para você numa prova, você não tem que estar preocupado se o correto é dizer hidróxido de cobre 2, hidróxido cúprico ou hidróxido de cobre. O que importa é que, dado o nome de uma dessas 3 maneiras, você consiga, não importa a maneira como o nome seja dado, chegar ao CuOH2. Caso a prova diga hidróxido de cobre 2, hidróxido cúprico, hidróxido de cobre, que você consiga chegar à fórmula CuOH2. Isso é relevante. E desculpe ser repetitivo, se é dada a fórmula CuOH2, qualquer um desses 3 nomes que você registrar na avaliação, na sua análise, estará correto. Bem, alunos, nós chegamos então ao final de um vídeo que teve por objetivo estudar a nomenclatura das bases, como é simples você montar, escrever, compor a fórmula de uma base. Mas não esqueça, para isso é fundamental conhecer os cátions. Eu encerro esse vídeo pedindo a você que faça um resumo em seu caderno sobre os cátions. E com este resumo, passe a ter facilidade em compreender as nomenclaturas e fórmulas das bases. Sucesso em tudo para você, estimado aluno, e até o próximo vídeo. Obrigado.